E aí pessoal, beleza? Na notícia de hoje, dona da Max sobre o Neymar na concorrência da suplementação. Veja também, Miguel Chain faz observações do Kaique Pro e Ramondino e muito mais. Boa pergunta. Essa semana a gente teve o anúncio aí da marca do Neymar e ele já saiu ganhando, né? Os principais portais de notícias pela personalidade que ele é, por tudo que ele representa no Brasil, como atleta e como personalidade mesmo, como referência. Então, os principais portais, os principais jornais publicaram sobre o lançamento da linha de suplemento do Neymar. Como concorrente, lógico que a gente já coloca para analisar, então, para analisar os pontos fracos, os pontos fortes. Eu ainda não entendi qual de fato vai ser a estratégia de venda, né, e de precificação dessa linha. A gente colocou para estudar, para entender isso muito bem. Então, o que me cabe é entender e mais uma marca que a gente precisa se superar para que o consumidor prefira as nossas marcas. Enquanto o mercado, muito bom para o consumidor, bom para o mercado em si, mais uma pessoa super influente falando dos benefícios de suplemento alimentar. Então, concorrência é isso. Às vezes a gente tem bons concorrentes, às vezes a gente tem maus concorrentes. Esse é mais uma boa concorrência que a gente tem no mercado. Acho que vem para agregar, mas óbvio que a gente encontra estratégias para combater mais uma marca aí de suplementação. Buscando a pressão, buscando essa história de sim, venham, podem colocar essa fé em mim, podem deixar comigo. Ele foi buscar essa exposição tão grande que consequentemente leva ele a ter muito hype e consequentemente leva ele, não, eu quero ver o Kaique, não, o Cariani tá com a perna cortada, hein, Cariani? Que é isso, hein, brother? Meu Deus do céu, hein? Mas o Kaique, ele busca isso aí, ele busca essa pressão e ele vive bem com a pressão. Conversei com o Kaique algumas vezes já fiz podcast com ele, conheci ele há muitos anos. Então a cabeça dele e a mentalidade dele é programada para isso, tá? Por isso que eu imagino que quando ele receber algumas críticas ou quando ele precisar intervir com os fãs, que também são muito fanáticos por ele vai ter um pouco mais de voz e atitude do que o Ramon. Então, por isso que eu não vejo que ele está entrando nessa mesma posição do Ramon. O que eu vejo é assim, ele está entrando nessa mesma posição de hype que o Ramon tinha, de ser um grande atleta, um grande físico, um cara do qual se espera muito, mas eu entendo que ele tem muito mais ferramenta psicológica para lidar com isso do que o Ramon tinha. E não é culpa do Ramon não, tá, cara? Isso é uma questão de criação, de convivência, de um monte de coisa que os caras tiveram caminhos diferentes antes de chegar ali. Deixa eu ver quem mais mandou mensagem aqui. Quanta mensagem, galera. Obrigado aí pela moral. O Paulo Vinícius fala assim, ó, como o Pacho comeu mesmo, cara? Que isso, hein? Aí, Pacho, hein? Não, vamos lá. Como o Pacho, o Ramon tem que aumentar a frequência nas aulas de inglês. Realmente, mas aí a gente entra naquele ponto que o Bad Boy levantou, né? Uma vez. Será que ele quer? Será? Porque aí você fala isso, o cara que é muito fã fala assim: o cara não tem que ser poliglota, o cara não tem que ser aquilo. Que é o que a gente fala do cara que é um fã muito fanático, que protege e passa o pano o tempo todo e acha que não precisa. Mas, lógico, se ele falasse um inglês melhor, se ele se comunicasse melhor, seria muito melhor a visão dele internacional, até mesmo a visão dele, a visão dos fãs sobre ele, seria algo realmente que ajudaria. E você não pode fechar a porta, né, cara? Você não sabe amanhã como que vai ser e tudo mais. Mas o Pacholok tá fazendo o que tem que ser feito, na minha opinião. Ele enxerga essa questão, ele enxerga que ele precisa disso, e ele como coach precisa mais ainda do que o Ramon, né? Porque imagina só, ele tem a pretensão de se tornar treinador de atletas internacionais, como está fazendo agora com o Derek. Se ele não falasse inglês, não seria possível. Não teria como nem ele trabalhar com o Derek, nem ele criar essa relação mais próxima com o Derek, nem do Derek conhecer ele mais como pessoa, porque a gente sabe que
nessas viagens, os caras vão jantar, vão conviver, e ali vai se trocar uma ideia, e é ali que você conhece realmente o cara, você conhece, para ter ideia do caráter da pessoa. Quando você não se comunica, você não tem muito como saber. Os caras até falam, pô, o Ramon parece um cara muito legal. Lembra que o Michael Dabu e o Urs falaram? O Ramon não responde mensagem, mas é porque ele não fala inglês. Mas ele parece um cara muito gente boa, o sorriso dele transmite muito, mas precisa demais para os caras conhecerem e para que ele tenha oportunidades maiores, cara. Porque você não sabe de amanhã como tudo vai ser. O Cristiano Oliveira fala assim: Miguel Chaim, vendo o seu vídeo sobre a lesão do Moraes, eu gostaria de saber se o atleta consegue ficar 100% no decorrer da carreira. Como assim, Cristiano? 100% se depois da lesão ele consegue voltar 100%, é isso? Ou se o cara consegue ter uma carreira 100% sem lesão? Manda mensagem que eu vou responder. O Pedro Falasco fala assim: usar o strap no treino de costas me ajudaria. No último treino ele treinou 100% sem o strap. Sobre o Ramon, né, no treino de costas, ajudaria um pouco, mas aí você tem algumas musculaturas diferentes no antebraço. Você tem a musculatura que segura realmente. Deixa eu até trocar de câmera aqui para vocês. Tem a musculatura que vai fazer com que o cara segure, né, que são flexores de dedo e de punho. Então aqui a barriguinha do antebraço, que a do Ramon é muito grande, e beleza. Então basicamente quando o cara usa o strap, ele vai impedir que essa musculatura entre tanto. E tem o bráquio radial, que é essa musculatura aqui de cima, que o fio tem muito desenvolvida, e que o Ramon tem muito desenvolvida. Não é isso aqui, o strap não isola. Então o que vai isolar no treino de costas realmente é posição da mão, estando bem supinada, por exemplo, posição do cotovelo, algumas maneiras de se realizar movimento. Eu tive eu era personal trainer e fui personal trainer presencial durante muitos anos, e tem um nutricionista, que é o Duda Nord, lá de São Carlos, que é excelente, e ele foi meu cliente, cara, durante muitos anos, e ele tinha um problema muito parecido com o do Ramon. O braço dele com um formato muito parecido, e o antebraço sempre tomava. Então a gente foi criando estratégias de posição de mão, de direção do braço ao longo do arco do movimento para que se trabalhasse menos. São coisas que na prática acabam fazendo um pouco mais de sentido quando o cara faz, etc. E no treino de costas, algumas outras estratégias, como o pullover na máquina, por exemplo, onde você